O Fábio de Mello é um grande amigo meu, com quem a gente faço lives às vezes com ele, a gente se fala ao telefone para lá e para cá, amizade profunda, muito mais amigo do que uma quantidade absurda de pastores Entendi. e muito mais comunhão espiritual, de consciência. Quer dizer, eu não tenho problemas Com com o que outras ele crê ou não denominações, crê, nada disso. claro. Então, é uma longa história, talvez seja uma das mais longas histórias da humanidade, com as suas reentrâncias e Como que labirintos e do coisas assim. protestantismo surgiram as igrejas que a gente vê do pentecostal, neopentecostal, Surgiu da interpretação dos dons espirituais é, ensinados por Paulo em 1 aos Coríntios 12, 13, 14. E o falar em outras línguas, interpretação de línguas, curas, milagres e tudo mais. Porque todas as vezes que o cristianismo, eu não estou falando da igreja do evangelho que acabou tô no falando início do quarto século, pós-Constantino, pós-Constantino. toda vez que o cristianismo tentou praticar os dons espirituais aos quais Paulo aludiu, e as práticas de Jesus, acabou em confusão. Foi tanta confusão porque não tinha mais uma leitura objetiva com uma interpretação que se baseasse numa hermenêutica mínima de bom senso, O que é hermenêutica? arte de interpretar. Ah, tá. Uma arte de interpretar baseada em conhecimento histórico e em bom senso, tendo Jesus como referência. No pentecostalismo, tudo fica na subjetividade. Então, cara, é a Espaço zona. para Para a zona confusão. total. Aí, por conclusão, chega um cara lá, aí fala como o Bispo Arnaldo, sabe? O Bispo Arnaldo aí do YouTube. Ué, teve aqui semana Teve passada. aqui? Não é mais bispo, agora ele é Ele é apóstolo. apóstolo. Ele é meu E, amigão, e né? se ele chegar a 1 milhão, que deve estar chegando, vai ser. É, Falou que vai virar semideus. Vice-Deus, Vice-deus. disse vice-Deus. Deus, é. É, O Arnaldo é meu, é meu demais, cara. companheirão, né? Nós somos. É. Ele era ateu, ele dizia que era ateu. Eu digo que é ateu, Ele porcaria falou do Caio nenhuma. Fábio, né? Falou aqui. Isso é ateu, coisa Não, nenhuma, ele não é cara, ateu, não sei o não. quê, né? Aí depois ele começou, Caio, eu tô crendo no teu Deus. Aí depois, aí agora ele sofre quando ele vê esse negócio sendo feito desse Cara, a jeito. gente falou muito sobre isso aqui. E aí o Arnaldo, aquelas línguas que ele fala, que ele inventa, Como que é que ele ensinou? Xalabacaias, iliandros, cântaros, blá, blá, Ele blá, ensinou blá. como que começa, né? Aí, conclusão, você, sendo do meio, você vê que as línguas dessas pessoas geralmente é a língua do pastor e da mulher do pastor. Você vê que não tem nada sobrenatural, é um iásige de língua É porque estranha. na Bíblia, quando fala sobre a língua, é que cada um entendia na sua própria língua Língua, natal. é. Parece que o apóstolo, o mensageiro estava falando uma língua e cada um entendia na sua própria língua. É Atos isso? 2, Não é cada isso? um entendendo, e essa era a perplexidade. É. Como eles falam em outras Ou seja, tinha uma línguas função. e nós entendemos nas nossas línguas maternas, É, o princípio era a evangelização. é. Era o Pentecoste carregando a mensagem de que aquela palavra do evangelho era para ser anunciada na terra inteira. Agora, Paulo diz: eu prefiro falar 3 palavras com a minha razão do que 10.000 palavras numa língua estranha, numas algaravias estáticas, porque ele diz que não servia para edificar a comunidade. Ninguém entendia. Ele diz, isso tem a finalidade, ele não usa a palavra terapêutica, mas é terapêutica. Ele está dizendo, isso apenas edifica aquele que ora sozinho, em si mesmo, porque era uma espécie de orgasmo do espírito, ou de gemido do espírito. Era uma transcendência que ia para além dos códigos linguísticos. Era o gemido de angústia ou era uma adoração orgásmica, espiritualmente, diante de Deus, aquela alegria de ser de Deus. Aí, no movimento pentecostal, e esse que a gente tem agora começou na Rua Azusa, nos Estados Unidos,
Aí já começou nesses termos, de um fala e o outro interpreta. O que está falando não sabe o que está falando, e o que está interpretando está dizendo o que lhe vem à mente e ao coração. Aí, cara, você ouve cada conselho maluco, cada coisa estapafúrdia. O que Jesus disse, às vezes, é desdito nessas Essa profecias, interpretação. de modo que, sinceramente, você me perguntar, você crê no dom de profecias? Eu creio. Eu creio também em paranormalidade, eu creio Em OVNI. em OVNI eu já vi É? 2 vezes, e insofismavelmente eu não vi só. Eu vi com testemunhas e vi da outra vez com Caramba. uma cidade inteira, todo mundo parado olhando para cima Meu em Deus, Manaus. cara. Eu acho que eu ia pirar se eu visse É, uma coisa dessa. então eu vi, não li. Não é te contar. Não. Aí, conclusão. Quando o pentecostalismo foi crescendo, ele foi crescendo com gosto para todos os paladares. Então chegou uma pessoa lá, aí diz, ai, o meu marido me bateu. Aí uma irmã do lado começa, olhando eles cantam Shilmaandris, Ilishimahaya, lá. Aí começa o profeta a dizer, minha serva, assim diz o Senhor, este homem que hoje te bate, essas mesmas mãos te abençoarão. Fica o tempo que for necessário, mesmo que ele te tire a cabeça. Fica, minha serva, persevera, porque o Senhor vai te honrar. Aí a mulher, oh, glória a Deus, fica mais 20 anos apanhando, Meu Deus. para não desobedecer a Deus, enquanto Paulo diz em 1 Coríntios 7, se você está casada com um homem que não crê como você crê, e ele te trata bem, fica com ele. Mas se ele não crê como você crê e te trata mal, deixa-o logo. Caramba. Está lá dito na Escritura por Paulo. Mas nesse meio, qualquer coisa pode se transformar num anti-evangelho dito em nome do Senhor. Então, o pentecostalismo, aonde chegou, gerou confusão. Ele cresce muito porque é populista. A palavra pentecostal, então, vem De Pentecostes. Pentecoste dos dons Isso. que desceram na... E o neopentecostal, o que que é? O O neopentecostal. neo é o pentecostal que já não tem os pudores do pentecostalismo primordialmente representado pelas Assembleias de Deus, que parecem assim, às vezes, pareciam. Hoje em dia não, a coisa lá ficou maluca, quase que geral no todo. Mas no passado, eu me lembro do tempo em que eu convidava pastores pentecostais para irem pregar na minha igreja presbiteriana, porque eles iriam pregar evangelho. Sim. E eram homens sóbrios, falavam inglês, estudavam, gostavam de se aculturar, era outro departamento. E eles pareciam presbiterianos que se permitiam, com ordem, falar em línguas do templo, mas não podia ser mais do que 2 ou 3. E se não houvesse interpretação condigna à luz do Evangelho, à luz do Evangelho, ninguém podia abrir a boca porque o pastor tinha autoridade para dizer: irmão, calma, silencie, por favor. E eu vi muitas vezes pastores pentecostais calarem os profetas inconvenientes. De repente o cara começava a falar qualquer coisa. Qualquer bobagem. O cara conhecia o Novo Testamento, sabia que ele estava dando um chute fora. Não. Chamava a pessoa da questão e dizia, olha, o tratamento é esse. Mas não vai além disso. Os neopentecostais querem saber só de dinheiro, teologia da prosperidade, as novenas, as campanhas, é dinheiro. Tudo dinheiro. Encontram base onde? No Antigo Testamento para corroborar isso? Você vê que eles só pregam sobre a prosperidade de Abraão, que se fosse hoje em dia era um pobrezinho, que a gente ia ficar com pena dele, era um beduíno que tinha lá algumas coisas, mas para a antiguidade ele era um ermitão rico. A prosperidade de Abraão, a prosperidade de Salomão, eles só vão no Velho Testamento. A trombeta de Josué que vai derrubar as muralhas do seu insucesso. Aí eles dão aquelas trombetas lá.
A trombeta pode ser dada de graça, mas a oferta para usar a trombeta tem que começar pelo menos em 1.000, 2.000, sei lá quanto. Então, não, aqui a trombeta é de graça. Agora, o uso é que é espiritual e custa caro. É pior do que a indulgência. E aí vai. E outra coisa, pior do que a indulgência, porque eles não creem mais em pecado. Ah, não? Não, pecado é coisa de crente antigo. Não creio. Você não lembra de uma entrevista do Macedo à Veja, onde ele disse: na minha igreja, uma mulher pode ter 10 homens, um homem pode ter 10 mulheres, todo mundo pode comer, quem quiser comer, desde que o cara entre com a grana no gasofilácio. Caramba. Então, nem mais aquela angústia pura de buscar a santidade. Buscar, dizer, meu Deus, eu pequei, aceito uma grana em troca. Nem mais isso existe. Meu Deus, perdeu-se a vergonha, então já vai direto pro dinheiro. Já vai pra grana, direto, do cartão. Mas e como que as pessoas... Rapaz, as pessoas, esse é que é o problema. Então, por que elas não percebem isso? Porque elas querem grana. As pessoas? Querem, é tudo, é a espiritualidade da ganância imediatista. Ninguém quer trabalhar, cara. Ninguém quer trabalhar, não. Essa coisa do presbiteriano, do reformado, eles tinham uma ética de trabalho. A ética era o seguinte: trabalhar muito, guardar para dias maus e guardar para ajudar quem não tem. Enquanto isso, você vive uma vida simples e frugal. Essa era a ética de trabalho do protestantismo. Que não tem nada a ver com nada disso aqui. Eu queria voltar para a linha temporal só para entender que aí vem essa instituição. Ou institucionalização. Isso, institucionalização da igreja, até o ponto que aquele rompimento do protestantismo, falar tá tudo errado e acontece essa cisão. Por que acontece? Em que ponto acontece? Aconteceu naquele tempo, no século XVI, porque a Igreja Católica tinha se tornado uma espécie de universal do Reino de Deus há muitos anos. A universal não está fazendo nada senão repetir o catolicismo. Ali tem um pouco de catolicismo medieval, tem um pouco de cada coisa, tem um pouco de espiritismo popular, tem um pouco de espiritismo kardecista, só não tem a reencarnação, mas tem vezes que você vê os pastores de branco dando passe, essa coisa, tem tudo ali. Aquilo é uma amálgama das mais sofisticadas do ponto de vista sincrético. Então, no século XVI, a Igreja Católica estava vendendo perdão de pecados. Os indultos. E os indultos, as indulgências. E aí era só rico que comprava e era para construir a Basílica de São Pedro, para terminar com glória e pompa. Lutero era um teólogo católico, versado em hebraico, grego, estudioso, professor na universidade, e um cara que lia os textos do original, via aquilo tudo e dizia, não, isso não faz sentido. Ele não era um cara do Velho Testamento, embora fosse profundo conhecedor, mas ele era um cara que dizia, olha, se a palavra de Jesus for falada, nem que seja por um cachorro, a palavra é de Jesus. Então... Porque nas igrejas não se incentivava as pessoas a lerem o Novo Testamento. Não, e nem a maioria não sabia ler. Quando ele traduziu, quando ele rompeu com a igreja, ele foi rompendo devagar, não foi também do dia para a noite. E ele tentou mudar de dentro primeiro. Tentou começar de dentro para fora. Quando ele viu que não dava, e aí começaram a persegui-lo para eventualmente tirar-lhe a vida, o que aconteceu foi que ele disse, não, eu vou traduzir o Novo Testamento e vou traduzir a melhor versão que eu consiga e para o alemão e vou botar na mão dos que sabem ler. Recebeu uma ajuda política enorme de príncipes que tinham interesse na ruptura com o antigo Sacro Império Romano, que dominava até a Inglaterra.
Todo mundo queria romper, mas não tinha meios de romper. Entendi. E aí o Lutero foi uma razão extraordinária para o rompimento. Tinha transfundo de natureza política. E econômica. E econômica. E de poder, até de banalidades. Tipo, tive um filho com uma mulher que é estéril. Quero ter outra mulher. No catolicismo não podia. No protestantismo, Lutero mesmo, logo que se libertou, casou. E ele não tinha tanto problema assim com um cara namorar uma menina e comer ela. Ele não tinha esse problema todo. Ele dizia, sexo é uma coisa muito linda, muito boa. Agora, como você é responsável, você não quer fazer filhos sem paternidade, sem cuidado, eu aconselho a que todos se relacionem com isso em mente. Você lê isso nos livros de Lutero, você lê nas conversas dele com Melanchthon, e é tudo tão claro. Aí, pois bem, houve a ruptura, ele tinha razões originais não políticas, ele queria, o olhar dele era genuíno, espiritual, né? Mas o pessoal utilizou o que quis e ele viu que aquela utilização pelo menos protegia. Aí teve todo um trabalho de alfabetização na língua alemã e aí coincidiu com Steve Jobs, com Gutenberg. Ah, o Steve Jobs da época. Da época. Com Gutenberg, ó, imprimindo, fazendo o livro todo amarradinho, distribuindo nas comunidades e o pessoal aprendendo a ler. Olha aqui, agora eu tô lendo o que o padre estava falando. Eram iPads. Não era bem assim o que está escrito aqui. O cara estava lá com o iPad dele. Mas ele dizia que cada um tinha que ler e ter a própria interpretação, é isso? Ele dava... uma das doutrinas do protestantismo é o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, o direito de cada pessoa ler e interpretar. O que era insuportável para a estrutura. De uma porta que era o sacerdote. Só através dele. E qualquer interpretação fora dele, se não coincidisse com a dele, era um equívoco. Era uma heresia. Total. Então, meu Deus, foi uma heresificação total da Europa. Mas como foi esse impacto? Teve uma... Mudou tudo. Mudou tudo. A ciência. Ah, é? A Igreja Católica perseguia a ciência. Até então. Matava. O protestantismo era científico. Tá. O protestantismo ensinava que toda ciência verdadeira era de Deus, assim como toda escritura inspirada era de Deus. E que Deus tinha escritura inspirada em letras, num livro, e tinha palavra inspirada no exemplo e na vida, e tinha a palavra universal, que só era entendida nos seus oráculos quando a gente entendia a ciência física, biológica e as ciências da época, né? Se fosse hoje, seriam todas as ciências. Todas têm sua contribuição. Veio os anglicanos, o puritanismo, começa a dividir. Da reforma luterana vieram os reformados da Suíça, João Calvino e os companheiros de reforma suíça, e John Knox, vários outros, Teodoro de Beza, que vieram daquele caldo. Aí, com a mesma ideia. Com a mesma ideia. Vieram os anabatistas, de onde procedem os batistas, que tinham uma doutrina um pouco diferente. Eles não davam tanta ênfase na soberania de Deus e mais no livre-arbítrio humano. Batizavam também por imersão, que é um diletantismo só. E os outros batizavam, como na Igreja Católica, por aspersão, que é um modo de batizar mais anual, na Europa toda, porque para batizar por imersão na Europa só no verão, né? E já por aspersão não, dá para batizar o ano inteiro. Então era uma coisa muito mais aculturada nesse sentido. E aí depois vieram os anglicanos por causa lá do estudo e das rupturas que foram provocadas por razões que não passavam do pinto e da pepeca. Ah, é? A maior parte delas. Depois houve outras razões de natureza política, econômica e tudo mais.
Mas o que startou o processo era a liberdade do rei de ter tantas mulheres quantas ele pudesse ter até gerar um filho. E a igreja percebeu que estava perdendo poder e aí vem a Contra-Reforma. Como que ela reage? Ela reagiu. A reforma protestante, num certo sentido, salvou a Igreja Católica medieval. Ah, é? Senão ela ia sucumbir Ela totalmente. ia sucumbir àquilo ali. Ah, A Igreja Católica que você tem hoje não tem mais nada a ver com aquela Igreja Católica medieval. é? Não tem, ela é outra. Ela é científica, ela tem seus centros de astronomia, de estudo genético. Era em latim antigamente, não era? Era de costa para o povo. De costa para o povo. Em latim, não era para ninguém entender nada. E a missa não tinha mensagem, ela era só um rito onde Cristo morria de novo. E era Não uma tinha uma morte e palavra, ressurreição de Jesus. não tinha pregação. Não tinha. Não tinha. O povo ia para casa, só tinha tomado uma hóstia e recebido uma aguinha na cabeça, porque o padre também é quem tomava, o sacerdote é quem tomava o vinho. Caramba. Então não tinha conexão. A reforma protestante gerou a contra-reforma e a contra-reforma acabou salvando a Igreja Católica. Na medida em que perseguiu os reformados, eles, ao darem tanta ênfase nos reformados, eles foram se repensando de dentro para fora. Entendi. Não viraram o que Lutero e outros gostariam que fosse, porque tem um monte de coisas que continuam idênticas. O celibato do sacerdote, o ministério exíguo das mulheres, uma quantidade grande de outras coisas, esse negócio de santos e imagens. Imagens, adoração e tudo mais. O protestantismo, eu brinco dizendo que ele não foi algo tão radical quanto deveria ter sido, porque se ele fosse radical, ele não seria uma reforma. Eles estavam fazendo o que Jesus disse que era para não ser feito. Jesus disse que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Jesus não era reformista. Jesus diz que ninguém põe vinhos novos em odres velhos. No primeiro caso do pano, é porque o pano novo vai romper o cerzimento do pano velho e vai ficando cada vez maior o buraco. Reformista. E o odre é porque a temperatura de gosto, de fermentação do vinho velho já estava acomodado com o couro do odre velho, que era assim que se guardava vinho em couros. Se você botava um vinho novo, sem o tempo de fermentação no vinho velho, ele corroía o odre, arrebentava, você perdia o odre e o vinho. Ele disse, olha, ninguém que tendo provado do vinho velho no odre velho vai achar que o vinho novo é bom. A gente tem que servir vinho novo para quem está começando o paladar agora. E quantos cheguem de lá para cá, bom, mas não pode impor, porque eles não vão nunca concordar. Esse é um axioma interessante. E então a reforma protestante, o primeiro pecado foi se auto-intitular de reforma. O que eu chamo de dieta. E não é à toa que teve a dieta de Worms. Dieta de? Worms, que era um refazimento das estruturas doutrinárias dessa... Um remendo. Um remendo. Tira isso, sai, isso tira, isso fica, isso sai, isso tira, essa coisa toda. Então eu digo que o protestantismo é um cristianismo submetido a uma dieta. Entendi. E que nem foi violenta, foi só de algumas coisas. Hoje em dia, a Igreja Católica mais popular está infinitamente mais parecida com uma igreja protestante do que em qualquer outro tempo anterior.